do Daniel, né, que é essa liderança comunitária aí na São Rafael, que tem uma história bastante importante dentro já da comunicação, que a gente entende como um setor que tem uma influência hoje, assim, né, vamos dizer, tem um papel, na verdade, bastante importante, que é de estar refazendo outras leituras em cima desses termos e dessas ideologias que são passadas. Né? Porque, como o professor Alexandre colocou aqui, se traz uma nova proposta de um novo plano baseado no discurso da sustentabilidade, mas o que a gente vê são manutenções de velhas práticas de planejamento, né? Sem aderir aos princípios daquilo que está postulado dentro desses documentos orientadores. E, Daniel, a gente queria saber como é que você, enquanto líder comunitário, se sente vendo esse cenário, né? E quais são as tuas perspectivas, assim, enquanto líder comunitário? Então, primeiro agradecer a vocês, né? Agradecer, André, o convite para participar desse momento de debate extremamente importante. Está com 3 geógrafos, eu sou professor de História, mas eu atuo com os mapas, eu queria mostrar um mapa aqui específico da comunidade para justamente entrar nesse debate com vocês, porque eu acho extremamente importante, né, esse acompanhamento que a UFPB já vem fazendo conosco aqui da comunidade de São Rafael durante tanto tempo. É extremamente importante a gente poder, por exemplo, né, ter uma parceria não só da UFPB, mas como a gente tem do IF, da UEPB e de outras universidades, né, públicas e privadas, para poder fazer os contra-argumentos a programas como esse, que é o João Pessoa Sustentável. Já de cara eu queria dizer que a comunidade não é contra a urbanização. Pelo contrário, nós somos as primeiras pessoas a quererem a urbanização da nossa comunidade, por exemplo, falando especificamente aqui da São Rafael, mas das 8 comunidades do Complexo Jaguaribe. Mas o problema é a forma como se está colocando o programa. É uma urbanização que não se dialoga. Aí, nesse sentido, eu queria só apresentar para vocês um mapa para que vocês pudessem ter essa noção do que é a comunidade de São Rafael, né? Muitas pessoas não conhecem a comunidade de São Rafael por vários motivos, né? Entre elas é que a própria prefeitura não faz com que as comunidades tenham visibilidade, sejam vistas. Vocês já conseguem ver aí? Ainda não. Já consegue ver, André? Não, ainda não. Está chegando, só... Veja aí, se já chegou. É uma... Já. Pronto. Tranquilo. Essa é a comunidade de São Rafael. Esse mapeamento, e aí foram mostrados alguns mapas, né, da cidade de João Pessoa, lá da Tito Silva. Esse é um mapeamento que nós fizemos em 2012, em parceria com a UFPB, né, com a incubadora de economia solidária da UFPB. E aí, em 2012, a gente viu que era extremamente importante naquele momento, porque nós já tínhamos uma experiência consolidada aqui na comunidade de São Rafael, através do Instituto Voz Popular e da Rádio Comunitária, que é essa experiência de democratização da comunicação. A comunidade de São Rafael, Alexandre trouxe um dado aí que foi tirado lá do mapeamento feito pela prefeitura. Uma das coisas extremamente equivocadas feitas no mapeamento da prefeitura, né, são as informações sem uma pesquisa de fato, né, dessa informação, desse dado, dessas imagens. A comunidade de São Rafael é a mais antiga das 8 que participam desse, que a prefeitura está chamando dentro do programa de João Pessoa Sustentável, de Complexo Beira-Rio. A comunidade de São Rafael é a mais antiga porque ela veio do desmembramento da Fazenda São Rafael, que contemplava toda essa área que pega da Torre, Castelo, Bancários até Mangabeira. E aí, quando a fazenda foi desmembrada, os trabalhadores dessa fazenda, da Fazenda São Rafael, continuaram morando nesse território que é a comunidade de São Rafael. Então, a comunidade de São Rafael, inclusive, é mais antiga do que o bairro do Castelo Branco. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a comunidade ela tem mais de 70 anos. 70% das pessoas que moram aqui são trabalhadores e trabalhadoras. E quando a gente diz 70% são trabalhadores ou trabalhadoras, não é porque os outros 30% são vagabundos, né, como é a visão de boa parte dessa população reacionária que acha que nas comunidades só tem bandido. Pelo contrário, esses 30% são justamente aquelas pessoas que não conseguem oferir nenhum tipo de renda, né? É a criança, é o idoso que não é aposentado, é a pessoa que tem alguma deficiência, né, e que também não tem nenhum auxílio. E na época desse mapeamento, existiam 29 estabelecimentos comerciais dentro da comunidade. Desses 29 estabelecimentos, a gente coloca aí da barraquinha, da lanchonete, o cara que cria porco, o outro, né, que cria galinha, e por aí vai.
Desse mapeamento que a gente fez em 2012, já tinham mais de 3.500 habitantes, aproximadamente. Eram mais de 500 residências. E isso dentro de uma comunidade com mais de 70 anos, que muita gente confunde, justamente porque a própria prefeitura não tem um trabalho para mostrar a parte geográfica, de fato, desses territórios para as pessoas. Veja, essa é uma visão ampliada desse trecho da São Rafael. Então, a parte de cima aqui é o Castelo Branco e essa parte é a comunidade Padre Hildo Bandeira. Até hoje, muita gente em João Pessoa acha que a São Rafael e a Padre Hildo são a mesma comunidade, quando, na verdade, elas são comunidades diferentes, porque justamente muita gente não entende a geografia mínima da sua cidade. E isso é uma coisa extremamente importante que a gente faça. Como foi feito esse trabalho lá na Tito Silva, era fundamental que trabalhos como esse fossem feitos em todas as comunidades de João Pessoa e todos os bairros, para que a gente pudesse justamente mostrar isso para as pessoas, né? De fato, o mapa do seu território. As pessoas precisam se identificar com o território. E esse mapeamento que a gente fez em 2012 foi extremamente importante nesse sentido, para delimitar para pessoas que, embora morassem na comunidade de São Rafael há mais de 60 anos, alguns moradores da própria São Rafael e da Padre Hildo Bandeira achavam que moravam na mesma comunidade, eles não sabiam que são comunidades diferentes, embora tenha um rio que divida essas duas comunidades, uma ponte, né? A comunidade tem 8 organizações comunitárias, igrejas evangélicas, católicas, terreiros, centro espírita, associação de moradores, o nosso Instituto Voz Popular. Perceba, 8 organizações desse tipo, das mais diversas atuações, nenhuma delas foi chamada para discutir o programa João Pessoa Sustentável na sua concepção. Mais do que isso, são 9 equipamentos públicos dentro da comunidade de São Rafael. Nós temos escola estadual, nós temos unidade de saúde da família, praça, o próprio prédio da Rádio Tabajara, que fica dentro do território da comunidade de São Rafael, uma passarela metálica, temos a ponte que liga as duas comunidades, ponto de coleta de lixo, estação elevatória de esgoto, chafariz, todos esses equipamentos construídos pelo poder público, e provavelmente alguns deles sairão para dar lugar ao parque. Extremamente importante que o parque seja construído, mas como Alexandre colocou, que o parque seja construído entendendo que ele deveria beneficiar as pessoas que sempre moraram aqui e que construíram esse território, né, da melhor forma possível, mesmo em condições precárias, né? E aí você coloca como é que num espaço que o poder público constrói 9 equipamentos públicos, ele vem simplesmente agora e vai destruir parte desses equipamentos e destruir metade da comunidade, né? Quando a gente vai tratar de educação, só para vocês terem noção, a falta, né, de sensibilidade do poder público, seja ele municipal, estadual e federal, com as periferias, né, no tocante a todos os segmentos. Falando no segmento, né, da educação, por exemplo, nós temos esse espaço que é a Escola Estadual São Rafael. É uma escola que tem 2 salas de aula que são divididas literalmente no meio para formar 4 salas, de tão pequena que ela é. Essa escola até hoje pertence ao governo do estado, já deveria ter sido municipalizada pela própria lei, né, do Plano Nacional da Educação. O Plano da Educação diz que escolas de ensino fundamental menor, como essa, por exemplo, já deveria ter sido municipalizada, porque é papel do município esse segmento da educação. E até hoje isso não foi feito. Ou seja, mostra que nem o governo do estado, né, se preocupa, tanto que não faz reformas no espaço para garantir uma qualidade melhor de ensino para os alunos, para os professores, para todo o corpo técnico da escola, assim como o município não se preocupa em buscar essa municipalização para garantir o que está lá no Plano Nacional da Educação, que é garantir ensino de qualidade, mas ao mesmo tempo com infraestrutura de qualidade e com condições para os trabalhadores da educação. E a escola está aqui, em péssimas qualidades, com poucos alunos e com a equipe tentando fazer o esforço máximo para que as crianças da nossa comunidade tenham a melhor educação possível, mas sem infraestrutura e sem investimento adequado, isso é quase que impossível, né? E a escola corre o risco de fechar, porque já não tem mais alunos suficientes para as disciplinas, né, para os anos iniciais que a escola oferece, quando ela já deveria ter sido municipalizada e se transformado numa creche, que é o maior público hoje da comunidade. Para vocês terem noção,
o programa João Pessoa Sustentável vai atuar com as áreas de barreira, de desmoronamento também, além das áreas de alagamento. Esse aqui é o muro de arrimo que foi construído na gestão de Cícero Lucena, quando ele já foi prefeito outras 2 vezes. Essa obra foi construída, né, na época da urbanização e de lá para cá com vários problemas. Entre eles, esse problema aí. Essa obra já foi feita nessa essas escoras de metal, na gestão de Ricardo Coutinho, para tentar fazer a contenção e o muro e as casas que ficam na parte de cima não caírem sobre essas casas que estão aí na parte de baixo, como vocês estão vendo. Esse é um dos moradores aqui da comunidade, né, o quintal da casa dele. Então, percebam, saiu gestão, fez uma obra mal feita, entrou gestão, fez um paliativo, voltou gestão e nada é feito. Agora se discute que essas obras de fato de impacto serão resolvidas com o João Pessoa Sustentável. Mas só com o João Pessoa Sustentável, ou seja, se não fosse esse milionário empréstimo de 200 milhões de dólares, a gente não teria perspectiva de quanto essas obras de infraestrutura significativas, como essa segunda aqui, que é a ponte, como o Alexandre já mostrou, que divide as comunidades de São Rafael e Padre Hildo Bandeira, seriam de fato feitas. Essa ponte, ela literalmente tombou na chuva desse ano, e para vocês terem noção como é que a ponte ficou, mas essa não foi na chuva desse ano, foi na chuva do ano retrasado, ela ainda não tinha tombado, esse ano ela tombou literalmente, a gente não conseguia nem passar na ponte, e de novo foi feito um paliativo. Por quê? Porque a obra será feita, né, uma ponte melhor para ligar as 2 comunidades com o João Pessoa Sustentável, ou seja, de novo, se não fosse o João Pessoa Sustentável, a ponte não seria feita, né, seria feito só o paliativo, de ficar fazendo remendos, porque não se serve, de fato, uma obra, né, melhor para as comunidades, porque essas obras, elas servem para pessoas de periferia. Se fosse um bairro de classe média ou média alta, ela seria feita porque precisa ser feita. Uma coisa extremamente importante que foi colocada, tanto antes, né, da questão do esgotamento sanitário, quanto o Alexandre colocou depois, são justamente como é que esse esgoto chega no Rio Jaguaribe. E é uma coisa bacana, porque, por exemplo, nós fizemos um mapeamento, e esse mapeamento, essa das galerias específicas, já foi do Instituto, né, sozinho, né, a gente não teve nessa época a ajuda da UFPB e de outros parceiros, nós fizemos com a equipe técnica aqui do Instituto, nós mapeamos 13 galerias que cortam a comunidade de São Rafael em vários lugares. E boa parte delas, como vocês percebem, uma das maiores é essa aqui, que ela vem cortando por baixo a BR-230, né, a Transamazônica, ela vem do bairro do Castelo Branco. E ela deveria vir só água das chuvas, descendo, encontrando com essa outra galeria e indo para o rio. Assim como essa que liga e vem da Pedro II e aqui do Jardim Botânico. Essas 2 principais aqui, elas deveriam vir só água, de chuva. O bacana é que ela vem, além de água de chuva, esgoto. Aí a gente se pergunta como é que essas galerias vêm esgoto, se elas são feitas, foram construídas para água de chuva. E aí, como o Alexandre colocou, quando a prefeitura vem aqui, quando o governo do estado vem aqui, ele vem para dizer que a comunidade polui o rio. Só que aí o maior volume de esgoto vem de galerias da Cagepa ou da prefeitura, que tem esgotos clandestinos que vêm do bairro do Castelo Branco, do bairro da Torre, do bairro de Miramar, Tambauzinho, né, e que desemboca dentro do Rio Jaguaribe, com volumes assustadores. Alexandre colocou um exemplo prático, que são das torres aqui do famoso prédio FIT Jardim Botânico. Na inauguração do FIT Jardim Botânico, que é um prédio, um conjunto de 3 prédios, 3 torres que fica aqui no bairro da Torre, no dia da inauguração, se vocês puxarem aí na internet, né, das matérias que saíram da época, foi a maior mortandade de peixe do Rio Jaguaribe. Toda essa área aqui, ó, que era o espelho d'água, né, que agora está coberto de vegetação, porque o rio está poluído, todo esse espelho d'água ficou cheio, não de plantas, não de vegetação, ficou cheio de peixe, porque todo o esgoto do FIT Jardim Botânico caiu no Rio Jaguaribe e matou, fez a maior mortandade de peixe da história do Rio Jaguaribe. Mas a culpa do rio estar poluído é da comunidade de São Rafael. A maior mortandade de peixe vem do bairro vizinho, vem de um condomínio de classe média, mas a culpa dos peixes não sobreviverem, dos jacarés, dos cágados, né, e de todas as espécies do rio não sobreviver é nossa. Porque, como vocês estão vendo, as principais galerias são dos bairros vizinhos.
e que deveriam vir água e vem esgoto para o Rio Jaguaribe. Só para vocês terem noção, ó, das galerias. Olha a galeria que deveria vir água, em pleno dia, sem chuva nenhuma. Olha como é que a galeria tá. Só esgoto. Olha a outra aqui, só esgoto. Essa outra aqui ainda vai, porque essa, de fato, é uma galeria dentro da comunidade. Então, perceba, ó, aqui é da comunidade, não tem esgoto, né? É só água em período de chuva. Nós temos aí, para vocês perceberem, as outras como é que estão. E essas galerias, que deveriam ser feitas manutenções, porque são responsabilidade da prefeitura, foram feitas pela Associação de Moradores. Essas tampas aqui fomos nós, com recursos próprios da Associação de Moradores e do Banco Comunitário Jardim Botânico, que fizemos, né, tapando essas galerias para que a gente evitasse acidentes com crianças, com idosos, né? Para vocês terem noção de como se mantém essa lógica de abandono nas periferias, a gente tem a experiência de um chafariz. Esse chafariz ele foi criado para justamente suprir a necessidade de água quando faltasse água. O André colocou aí que a gente teve durante um bom tempo o Rio Jaguaribe sendo o principal fornecedor de água para a cidade de João Pessoa. Nós estamos do lado da primeira barragem de alimentação de água para a cidade de João Pessoa, que foi a barragem do Buraquinho. Até hoje, essa barragem alimenta de água a comunidade de São Rafael, né? Ela deixou de alimentar todo o restante da cidade depois da construção de Marés, mas ela continua alimentando a comunidade de São Rafael. Mas ela, em alguns momentos, também não dava conta por conta da inundação do rio. E aí o chafariz foi construído para que, nesses momentos, as pessoas pudessem ter acesso à água. Só que aí o chafariz é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura fez manutenção? Não. Olha a situação que o chafariz está. Totalmente abandonado, destruído. E aí, do mesmo jeito, a prefeitura e os outros órgãos colocam, por que a população não mantém, não preserva? Isso também é culpa da população. É fácil dizer que é culpa da população quando ela desmata uma árvore, por exemplo, alguma área verde, né? Quando ela faz esse muro aqui na calçada, por exemplo, em cima do meio-fio, que não deveria fazer. Mas quando se trata de uma obra pública, você não pode jogar a responsabilidade de que é a população, de que são as pessoas que têm que manter nesse sentido, porque isso tem um custo muito alto, né? Marcelo e Alexandre colocaram, eles fizeram com recursos próprios os projetos, por exemplo, de extensão nas comunidades. Uma obra como essa aqui não dá para a associação fazer sozinha, como fez as galerias lá, de colocar tampa nas galerias. É uma obra muito mais cara para os custos da associação, que não é papel dela, é papel da gestão manter essa manutenção periódica dos equipamentos públicos. E aí o nosso chafariz está aí abandonado há mais de 10 anos e até hoje não existe projeto para recuperar o chafariz. Talvez entre no João Pessoa Sustentável. Um outro exemplo é a mobilidade urbana, porque é muito fácil falar de mobilidade urbana na praia, garantir ciclovia para os turistas, garantir mobilidade urbana com BRT para pessoas que vêm do centro para a praia. Mas quando se fala de mobilidade urbana dentro das comunidades, um carro chega aqui, por exemplo, ou o caminhão do lixo, ele tinha que voltar de ré e ele tem que voltar de ré. Nesse espaço aqui, foi discutido durante anos. Nós, inclusive, do Instituto Voz Popular, mandamos vários ofícios para que aqui fosse construído um contorno. Isso, inclusive, já é um projeto mais antigo, que a própria Associação de Moradores, antes do Instituto, já havia mandado para a Prefeitura. A gente só fez endossar os ofícios da Associação de Moradores. Até hoje, não se discute isso. E o caminhão do lixo, uma vez fazendo a volta aqui, ó, vocês percebem esses toquinhos de concreto, foi justamente porque o caminhão desceu e quase entrou nessa casa aqui, ó, derrubou o muro e quase entrou na casa. Então, perceba, se discutir mobilidade urbana, não é só discutir mobilidade urbana nos bairros nobres, é discutir também nas periferias e garantir o acesso a veículos que fazem coleta seletiva de lixo, ambulâncias e outros dentro das comunidades é fundamental. Mas isso também nunca saiu do papel, mais de 10 anos. Talvez saia agora no João Pessoa Sustentável, porque no João Pessoa Sustentável existe a retirada de todas essas casas aqui, da parte de baixo, para fazer o parque. Uma outra coisa é a academia de saúde. No mesmo espaço que dá para fazer o contorno, nós solicitamos uma emenda
do vereador Marcos Henriques, ele liberou a emenda e a prefeitura, há 2 anos, não construiu a Academia da Saúde, que é nesse espaço fazer uma Academia da Saúde para os idosos, né, para as crianças, para os adolescentes, para os moradores da comunidade de São Rafael. Por que só existe academia de saúde nos bairros nobres, nas praças que estão nos bairros de classe média ou média alta? Por que numa comunidade a gente não pode ter equipamentos como esse, já que é na periferia que a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar uma academia? E elas poderiam estar se exercitando e garantindo uma qualidade de vida melhor dentro do seu território. Nós fizemos essa solicitação, nós cobramos a prefeitura 2 anos, até hoje a nossa Academia da Saúde não foi implementada. Em contrapartida, em outros bairros de classe média e média alta, nesse mesmo período, que solicitaram depois, que não tinham recurso, entraram e tiveram suas academias da saúde implementadas. Mas talvez saia agora, porque o João Pessoa Sustentável vai ser realizado. E uma outra área, para vocês terem noção do abandono do poder público, é esse espaço que durante muito tempo foi chamado de Baiuca, justamente porque nasceu naquele período de uma novela que passou e que tinha lá a Baiuca como cenário, né? Essa área, para vocês terem noção, ela começou com 5 casas. Foi justamente quando a prefeitura fez a dragagem do Rio Jaguaribe, da Pedro II até a ponte ali na Beira-Rio, onde hoje é uma farmácia. Essa dragagem, quando foi feita, nós da Associação de Moradores fomos na Secretaria do Meio Ambiente e solicitamos que a secretaria fizesse um projeto de paisagismo, de arborização dessa área. Por quê? Porque quando a dragagem foi feita, ela tirou muito sedimento do rio e essa área ficou muito alta. E a gente já previa que se ficasse daquela forma, as pessoas iriam invadir. Por mais que o solo cedesse depois, porque era a areia do rio, e voltasse a alagar. Mas se a prefeitura não fizesse isso, as pessoas iam ocupar. Nós passamos 5 meses indo na prefeitura solicitar que fosse feito o projeto de arborização nesse espaço. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque, para variar, a prefeitura dizia que não tinha equipe para fazer o projeto, que tinha que fazer um projeto, e esse projeto era demorado, e aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, 5, 6 meses se passam, e hoje, né, tem esse espaço. Com 6 meses, já começaram a ocupar, tinham 15 casas. Hoje, são mais de 32 unidades habitacionais nessa área, que tem da criação de animal à extrema vulnerabilidade social. Não tem água encanada, não tem iluminação pública, não tem saneamento básico, não tem endereçamento postal, porque essa área foi ocupada após uma parceria da comunidade São Rafael com a Universidade Federal da Paraíba. O professor Paulo Cabral, né? Paulo Cabral fez todo o levantamento topográfico da comunidade São Rafael, e quando a gente fez essa parceria com a UFPB, nós conseguimos colocar CEP, nome nas ruas, e isso foi um avanço significativo para a comunidade São Rafael, porque foi garantir um território esquecido, que nem CEP e endereço tinha, garantir às pessoas dignidade para que elas pudessem receber sua correspondência na sua casa. Esse segundo espaço aqui, que hoje é o Beco da Paz, nem isso tem, porque como ele surgiu depois, também ficou abandonado e esquecido pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo poder público. Mas, de novo, essa área será uma das áreas retiradas pelo João Pessoa Sustentável. Então, agora as famílias vão ter, né, as suas casas com uma certa qualidade, segundo o programa João Pessoa Sustentável. E aí, olha que coisa bacana. Toda cidade, todos os bairros de classe média têm sua praça. Por que a gente não pode ter, né? Por quê? Porque quando fizeram a praça, de novo, sem dialogar com a comunidade, o que aconteceu? Fizeram a praça que só dá para jogar 4 meninos na quadra da praça, 2 de um lado e 2 do outro, de tão pequena que a praça é. E aí, sem diálogo, as pessoas que acharam que quando a praça ficasse construída ia poder jogar sua bola lá, porque tem muito adulto, muito adolescente, muita criança que quer bater a sua peladinha, né, se divertir com seus amigos, a praça não deu conta, e não dá conta. O que é que eles fizeram? Na margem do rio, de novo, né, que já existia, mas voltaram para lá, fazer o campinho para jogar. Porque a praça que foi construída foi, de novo, de cima para baixo, sem dialogar com a comunidade, sem perguntar onde deveria ser feito, como deveria ser feito. E nós, da comunidade São Rafael,
já em 2015, né, pedimos à prefeitura para construir uma nova praça. Como vocês percebem, olha o tamanho da praça antiga, que é a praça que nós temos logo na Pedro II, e olha o tamanho do espaço que poderia ser construído uma nova praça, com uma quadra maior, com uma área arborizada, com bancos, que inclusive poderia ter aí nesse espaço quiosques para os próprios moradores da comunidade comercializar, porque quem passa a noite aqui na praça da comunidade São Rafael vê hoje o quanto ela é movimentada, o quanto pessoas vão para lá, e só não vão mais porque ela não dá conta dessas pessoas. E aí nós temos uma área como essa que está aqui, e aí muita gente vai dizer, mas é área de preservação. Exatamente, mas é uma área de preservação que daria para fazer tudo isso e garantir um espaço de lazer de fato para a comunidade de São Rafael. Porque existem outras áreas de preservação ambiental que estão fazendo parque para os ricos, e pode. Por que na comunidade de São Rafael não pode? E aí, até hoje, a nossa nova praça, com maior tamanho, com a melhor qualidade para os moradores, até hoje não foi, né, feita ou foi discutida com a gente. E, por último, para encerrar essa discussão e, de fato, fazer um debate sobre o João Pessoa Sustentável, é a questão da habitação popular. Como eu coloquei para vocês, nós nunca fomos contrários à urbanização da comunidade de São Rafael. Pelo contrário, nós aqui da Rádio Comunitária Voz Popular, que foi fundada em 17 de agosto de 2000, 17 de agosto agora, semana passada a gente completou 21 anos, desde que a gente foi fundado, que a Rádio Comunitária Voz Popular, na sua programação, nas suas participações em outras emissoras, debate a importância de habitações que tirem as pessoas da área de vulnerabilidade social, de alagamento da comunidade. São várias pessoas que todos os anos sofrem com o alagamento, né, na comunidade de São Rafael, e nós precisamos retirar essas pessoas. Só que essas pessoas poderiam ser retiradas sendo mantidas na comunidade. Esse é um mapa para vocês terem noção, já daqueles que Alexandre mostrou, que estão no João Pessoa Sustentável, das casas que eles vão retirar, porque está na área de alagamento. Né? São mais de 190 residências só nesse momento, mas as casas que estão na área de barreira, que eu mostrei para vocês, do Muro de Arrimo, da barreira aqui da Rádio Tabajara, todas essas casas, elas serão retiradas. E nós mostramos que existem possibilidades, isso muito antes de saber do João Pessoa Sustentável. Como eu coloquei para vocês, esse mapeamento que nós fizemos foi de 2012, nós refizemos uma parte dele em 2015, todos os anos, nós protocolamos o Instituto Voz Popular, esse documento na Prefeitura Municipal de João Pessoa, pedindo audiência com o prefeito, para que a gente possa discutir o processo de habitação da comunidade de São Rafael, mas a partir de 2018 nós protocolamos com mais recorrência, porque a gente sabia do João Pessoa Sustentável. E nós sempre dissemos à prefeitura e às pessoas que vinham aqui na comunidade de São Rafael, está se fazendo um projeto e quer se retirar as pessoas sem dialogar com a comunidade para onde eles querem ir. Nós sempre dissemos que existiam 3 áreas aqui, para construir o condomínio habitacional da comunidade de São Rafael, que é um terreno que fica no bairro da Torre, um terreno que é o próprio terreno da Rádio Tabajara, que é um terreno, parte dele desocupado, a outra parte é ocupada com a antena da Tabajara, e um outro é nessa área aqui do próprio Castelo Branco, né, que hoje está sendo totalmente ocupado pelos moradores do bairro de classe média, fazendo suas pequenas mansões. Aí olha que coisa bacana, a prefeitura vai tirar a gente porque ocupou uma área verde, né, segundo eles, para fazer o João Pessoa Sustentável Parque, mas a prefeitura não tira esse pessoal daqui que invadiu essa área e está vendendo os terrenos extremamente caros para fazer suas mini casinhas, que são quase mini mansões. Mas talvez seja porque esse pessoal aqui é de classe média e média alta, e por isso eles não vão mexer nessa área verde. Né? Mas já que eles não querem mexer na área verde, a gente tem uma outra proposta de local. Olha que coisa bacana, tem esse território aqui, que é vizinho à comunidade de São Rafael, vizinho ao posto de gasolina, que dá para construir no mínimo 4 torres para os próprios moradores da comunidade de São Rafael. A prefeitura alguma vez conversou com a gente sobre essa possibilidade? Nenhuma. Nem antes do João Pessoa Sustentável, principalmente agora, durante o João Pessoa Sustentável. Mas sabe o que é que parte da Defesa Civil, na gestão passada, disse? É que essa área não poderia ser construída porque essa área também é área de preservação ambiental.
Aí a gente se pergunta, como é que numa área de preservação ambiental tem um posto de gasolina? É uma contradição, né? Que se essa área de preservação ambiental está abandonada e não dá para construir casa para o povo, para tirar o povo dessa área que alaga, como é que dá para construir um posto? Mas, de novo, talvez seja porque o posto é de alguém rico, né, da classe média alta, e aí o posto vale mais, né, do que essas casas e essas pessoas que vivem aqui há mais de 70 anos, muito antes do que o posto de gasolina. Só para, né, a gente encerrar, todos os terrenos aqui que a gente tem dentro ou muito próximo da comunidade São Rafael para construir os condomínios habitacionais da comunidade São Rafael. Nenhum desses terrenos foi discutido com a comunidade São Rafael. A forma como as pessoas serão relocadas não foi discutida com a comunidade São Rafael. A construção do parque linear não foi discutido com a comunidade São Rafael. E é essa a questão que a gente debate. Por quê? Porque em 2019 a gente refez o mapeamento junto com o Banco Comunitário Jardim Botânico e vejam só, em 2013 nós tínhamos 29 estabelecimentos comerciais dentro da comunidade São Rafael. Hoje são 67 estabelecimentos comerciais, sendo 56 produtores, 9 formalizados com o CNPJ, 2 produtores em áreas de ocupação de fato irregular e ambiental, que precisam ser relocados dali, porque é área de inundação. Mas perceba, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do antigo Empreender JP, né, que é o Banco Cidadão, nunca veio aqui, por exemplo, para discutir como a gente fazer uma parceria para potencializar esse comércio e fortalecer ainda mais o comércio da comunidade, porque se a gente fortalece o comércio da comunidade, a gente atinge um dos objetivos de desenvolvimento, um dos ODS, né, que é a questão da economia e do desenvolvimento territorial. A gente estaria potencializando a falta e o desemprego na cidade, porque a gente estaria gerando trabalho e emprego dentro da própria comunidade. O Banco Comunitário fez esse mapeamento. A Prefeitura não tem esse mapeamento e nunca veio discutir desenvolvimento local dentro da comunidade, pensando como o comércio da periferia pode gerar trabalho e renda e melhorar a própria comunidade. E para que a gente possa, de fato, encerrar aqui, colocar as experiências que Alexandre trouxe aí do projeto do programa João Pessoa Sustentável, que não dialoga, né, com as comunidades, que é esse exemplo aqui. Essa é a nova sede do Instituto Voz Popular. Na sede do Instituto Voz Popular, a gente está criando o primeiro centro comunitário de economia solidária da Paraíba. Ele vai ser um centro comunitário construído exclusivamente com o uso de energias renováveis, com a perspectiva do desenvolvimento sustentável de fato e de direito, pensando na criação de biodigestor a partir de esgoto humano. Lembra as galerias que eu mostrei para vocês? A Prefeitura e a CAGEPA nunca veio aqui para resolver esse problema. Junto com a Universidade Federal da Paraíba, a gente vai resolver esse problema. A gente vai fazer um biodigestor, canalizar esses esgotos que estão caindo no Rio Jaguaribe e a gente vai gerar gás metano para alimentar os fornos da padaria comunitária e do espaço que vai ser o Centro Comunitário de Economia Solidária Pocíndia. Dentro desse espaço, a gente vai construir a primeira rádio comunitária de caixinha de poste sem fio do Brasil. A gente fechou uma parceria com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba e com a UFPB, com o curso de Engenharia Elétrica do IF e da UF, e a gente está desenvolvendo um modelo que vai ser revolucionário para as rádios comunitárias de todo o Brasil. Um modelo de rádio de caixinha sem fio. Percebam a importância disso para o movimento de comunicação comunitária, não só de João Pessoa, mas do estado da Paraíba e do Brasil. Em momento nenhum, a Prefeitura, o governo do estado veio aqui discutir conosco uma perspectiva como essa, já que em várias comunidades de João Pessoa existem rádios comunitárias de caixinha de poste. Nós estamos finalizando a implementação do Orquídea Card. Nós já tivemos a liberação do nosso aplicativo para celular e a gente está finalizando o que é nada mais, nada menos do que transformar a nossa moeda social, que é essas que vocês estão vendo aqui do lado em papel, em cartão, para que os moradores possam comprar nos comerciantes que aceitam a nossa moeda social de forma mais rápida e ter crédito dentro da comunidade para poder fazer compras quando eles tiverem alguma dificuldade financeira. Ao mesmo tempo, esse espaço será
um grande ponto de cultura para ajuntamento de gente, como a gente está chamando aqui. É juntar essas pessoas, como vocês estão vendo aí na figura de fundo, crianças, idosos, né, as pessoas, para que eles possam entrar nessa área, que é uma área que a gente está reflorestando e que a gente vai construir um grande espaço de vivência e convivência para que o pai possa ir com sua criança lá, enquanto ela está no pula-pula, enquanto ela está jogando bola com as outras crianças, ele está lá jogando dominó, ele está lá jogando uma dama, ele está lá comendo um jambo, tomando água de coco, porque ele vai poder tirar isso do pé na hora, ele vai poder pegar lá uma coxa de banana e comer lá enquanto está jogando uma dama com os outros adultos. Então, perceba, são experiências de crescimento local dentro da própria comunidade que durante esses 21 anos nunca foram discutidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo governo do Estado, pelo governo federal, no sentido de ampliar essas ações para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores da comunidade São Rafael e mais ainda dos moradores de outras comunidades onde experiências como essa poderiam ter sido replicadas. Essas questões são as questões que a gente traz quando debate o programa João Pessoa Sustentável. Ele não é, o João Pessoa Sustentável, um programa que debate com as comunidades a questão de utilizar as experiências já desenvolvidas dentro dos seus territórios e essas experiências contribuírem para que, de fato, o projeto seja ainda mais eficiente, como está no papel, para as pessoas que estão nesse território. Nós mostramos por A mais B mais C, por todo o alfabeto, que dentro da comunidade São Rafael, por todos os estudos já feitos, por todas as parcerias que nós temos com as universidades, com o Ministério Público, com outras organizações, que dá para você fazer um projeto de urbanização de dentro para fora. Tem pessoas que precisam sair da área que moram? Tem. Da área que moram, que de fato alaga todo ano. A minha família foi vítima dessa situação de alagamento. A nossa casa caiu na enchente de 85, por exemplo. Nós fomos morar num abrigo com várias outras famílias. Hoje a gente não mora mais numa área de alagamento, mas a gente sabe que as pessoas que continuaram nessa área de alagamento precisam sair de lá. Mas elas podem sair de lá e ser alocadas dentro da própria comunidade se de fato nós fizéssemos um programa, um projeto, com perspectivas como essa que o Marcelo discutiu lá na Tito Silva, como o Alexandre vem nos acompanhando aqui para a construção do nosso plano, né, diretor de fato local, comunitário, né, onde, mostrando para a população, assim como o Marcelo fez lá com o mapa, né, muito simples, de dizer como é que mais de 500 casas vivem e sobrevivem nessa área desordenada, e se essa área desordenada ela for urbanizada e for de fato reconstruída com todo o potencial geográfico, arquitetônico, né, estrutural que nós temos hoje de engenharia, essas pessoas não podem continuar morando no mesmo território, evitando aí essa questão das enchentes, dos deslizamentos de barreira, se mantendo com uma qualidade de vida ainda melhor e garantindo que as novas gerações vão preservar esse espaço que eles vivem, como essas gerações já vêm fazendo. A comunidade São Rafael, como resquício da fazenda, tem um morador que nasceu na comunidade São Rafael. E quando eu digo nasceu, ele literalmente nasceu na comunidade São Rafael. A última casa, resquício da fazenda, continua de pé aqui dentro da comunidade São Rafael, feita de pau a pique, de taipa. Foi a casa onde ele nasceu. E seu Zé Marcos, ele sempre disse um negócio para a gente muito bacana. Quando a gente perguntava, porque ele fundou a nossa rádio comunitária há 21 anos atrás, quando a gente ainda era criança e adolescente. Ele sempre diz isso para a gente. Eu faço isso porque eu amo a comunidade que eu nasci. Porque meus irmãos todos nasceram aqui, eu nasci aqui. Eu tomei água do rio, eu brincava no rio, eu jogava bola aqui no campinho da comunidade. E eu quero continuar morando aqui, e eu quero que seja melhor, porque assim como foi bom para mim quando eu era criança, eu quero que seja bom para as novas gerações, para os meus filhos, que já são adultos, e para os meus netos. Então, veja a importância de alguém que nasceu aqui. A gente não está falando de pessoas que vieram depois, ou até pessoas que nasceram aqui, que querem sair, que têm seu direito, sabe? Nem todo mundo que veio morar aqui, ou que mora aqui porque quer. Mora porque é a condição que ele tem, de não ter condição de alugar uma casa em outro local, ou de comprar uma casa num bairro de classe média, que tem o seu direito, se quiserem sair, tranquilo. Mas tem muita gente, e é a maioria que nasceu, cresceu, ou que veio para cá depois, que quer continuar aqui.
E o que a gente está pedindo desde o início, não só dessa gestão, mas da última gestão, é transparência e diálogo para que a gente possa construir a cidade sustentável que, de fato, existe nesse programa João Pessoa Sustentável no papel, que é a cidade para o povo, que nela mora, que nela nasceu, que nela cresceu e que nela trabalha para mantê-la. Porque, no final das contas, de novo, quem vai pagar o empréstimo e as grandes taxas de juros desse empréstimo somos nós, que mesmo sendo relocados daqui, somos a grande mão de obra que mantém esse mercado funcionando. E por que a gente não tem direito agora, depois de mais de 70 anos, de construir todas essas experiências dentro da comunidade São Rafael, da Padre Hildo, da Tito Silva, da Santa Clara, das outras comunidades, de não aproveitar o parque que vai ser construído para nós? Nós sempre fizemos, eu coloquei para vocês aí, a gente está reflorestando um espaço que nós compramos para construir o primeiro centro comunitário de economia solidária do Brasil. A gente está reflorestando, a gente está construindo um espaço de convivência para a comunidade. A gente está fazendo isso antes do João Pessoa Sustentável. Por que o João Pessoa Sustentável não complementa essa ação e não permite que as pessoas curtam e aproveitem agora que, segundo eles, o rio vai ser revitalizado? Eu tomei banho nesse rio quando era criança, porque ele ainda era limpo. Né? A gente jogava bola e a gente atravessava o rio, ia para o outro lado da margem, do lado da torre, para jogar bola. E por que agora que ele vai ser revitalizado, a geração que veio depois de mim não pode aproveitar o rio da mesma forma que a gente aproveitou? Mas talvez seja, como o Alexandre colocou, porque essa área é a área de classe média e média alta e ficará ainda mais cara, e talvez só quem possa aproveitar parque, porque o conceito de parque nessa sociedade capitalista que nós temos é para gente rica, é para gente de classe média, e pobre, no máximo, deve ir para o parque para trabalhar, fazendo a limpeza dele. Mas, pasmem, nem isso o João Pessoa Sustentável pensou, porque nem colocar, como o Alexandre colocou aí, os catadores de resíduo sólido, que nós aqui da instituição, do Instituto Voz Popular, junto com a Universidade Estadual da Paraíba, estamos há 6 anos discutindo a criação de uma cooperativa de catadores. A gente tem 15 catadores cadastrados. Nem eles, Marcelo, Andréa, nem eles foram pensados em serem os trabalhadores para fazer a coleta dos resíduos sólidos nesse parque. Então percebam que nem para serem os catadores do parque, os pobres das comunidades não são pensados. E aí a gente se pergunta, que João Pessoa Sustentável será essa para os próximos 30 anos? Que, de novo, nós não somos, né, ninguém aqui da comunidade São Rafael, a Rádio Comunitária, o Instituto Voz Popular, a Associação de Moradores, assim como das outras comunidades, ninguém é contra a urbanização das comunidades. Vou dizer de novo, nós já temos documento de 2012 pedindo a urbanização da comunidade, mas nós não queremos que um grande projeto seja feito sem dialogar. O que a gente pede é transparência, é diálogo, para que a gente construa a urbanização da nossa comunidade, para que a gente viva com melhor qualidade de vida agora que ela será urbanizada, e não que a gente seja removido sem ter o direito sequer de saber por quê, para onde, como, quando. É isso que a gente quer. E aí nos deixa extremamente tristes ver que entra gestão e sai gestão, e elas não dialogam com as populações, né, das comunidades, dos bairros mais periféricos. Ela simplesmente chega com obra e acha que um projeto bonito, milionário, que vai deixar a cidade mais bonita para os turistas, resolve o problema das pessoas e não entende que não é apenas dar uma casa nova. O conceito de habitabilidade vai bem além disso, né? Não é só dar uma casa, não é só pegar lá o quadradinho coberto e colocar alguém para dentro. É garantir que essas pessoas tenham condição, de fato, de sobreviver naquele espaço onde elas estão. E aí, o João Pessoa Sustentável, infelizmente, não vem sendo transparente nesse sentido de dialogar e construir com as comunidades uma proposta onde, de fato, os moradores e moradoras possam ser respeitados, ouvidos e mostrar suas experiências, que já são, inclusive, experiências muito exitosas e que servem de referência para outros locais. Mas, infelizmente, é assim que as gestões, e estou colocando isso para dizer que não é só a gestão municipal, é a gestão estadual, é a gestão federal, que nem se fala. Por quê? Porque a gestão estadual, junto com a gestão municipal, está liberando, né, como foi dito aí, o Polo Cabo Branco, que vai desmatar uma área de preservação ambiental. E olha que coisa bacana, o João Pessoa Sustentável não pode deixar os moradores na área de preservação ambiental,
porque o pobre destrói o meio ambiente. Mas o governo do estado, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, vai desmatar uma área gigantesca de preservação ambiental na praia para dar essa área para grandes empresários construírem hotéis de luxo para o pessoal vir passar as férias em João Pessoa, Alexandre. Porque né, tá difícil a situação né, do pessoal, do setor hoteleiro, e aí a gente precisa construir resort, parque aquático, o pessoal vir curtir aqui, porque dá mais dinheiro, né, você fazer uma coisa dessa, desmatar e fazer uma coisa dessa, do que construir a habitação de qualidade com um parque mantido pelas comunidades no seu território. Então, infelizmente, são essas as gestões que nós temos. E, de novo, a gente poderia gastar muito menos construindo um projeto João Pessoa Sustentável a partir de parcerias como nós temos com a UFPB, com o IF, com a UEPB, com outros parceiros. Mas se preferiu gastar os 200 milhões de dólares contratando mega empresas de fora para que elas lucrem cada vez mais né, com esse empréstimo. Mas dizer que nós estamos aqui na luta, a comunidade São Rafael, a nossa Rádio Comunitária Voz Popular, junto com os outros parceiros, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, a Unidade Popular, o Ceifa na Tito Silva e vários outros parceiros, para que a gente seja ouvido. Porque, de novo, nós queremos a urbanização, mas a forma como o João Pessoa Sustentável está sendo colocado, ele não é sustentável, ele não é transparente, ele não dialoga com as comunidades. A gente quer diálogo, e a gente quer diálogo para construir as nossas comunidades muito melhor do que elas já são. Mas ela só vai ser muito melhor do que agora, com diálogo e, de fato, com a urbanização que paute essas questões que já são realizadas dentro das comunidades. Então, era um pouco disso que eu queria colocar para